Olá, sejam bem-vindos às questões da primeira aula da disciplina de Sistemas de Aviação Civil. Deixa eu ficar pequeno aqui para não incomodar e vamos lá às nossas questões. A questão 1 fala sobre a lenda da mitologia grega que reforça a relação apaixonada da humanidade pelo voo. Qual é essa lenda aí? Eu falei na primeira aula, né? A lenda de Ícaro, letra alfa. 2. O padre luso-brasileiro inventor do balão. Quem foi o luso-brasileiro aí, inventor do balão? Santos Dumont, Bartolomeu de Gusmão, Augusto Severo ou Júlio César? Todos eles trabalharam com balão, né? Mas o pioneiro aí foi o querido padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. 3. Inventor brasileiro que afirmou que o balão, para ser dirigível, para dar dirigibilidade, deveria adotar um formato fusiforme, aquele formatozinho de quibe, né? Quem foi o inventor que disse isso? Os quatro, mais uma vez, falaram, as quatro alternativas falaram de balão, né? Inclusive os quatro eram inventores de balão. Porém, quem disse que o balão precisava ter um corpo fusiforme para ser dirigível, para vencer a resistência ao ar, foi o Júlio César. 4. Inventor brasileiro que afirmou que o balão dirigível precisava de um endoesqueleto para sustentar-se. Esse inventor disse o seguinte, olha, o balão ele tem que ser fusiforme, conforme o Júlio César falou. Porém, ele tem que ter uma estrutura interna rígida, ou seja, ele precisa ter um esqueleto, um endoesqueleto, endo de interno, para poder se sustentar, senão ele dobra e vai provocar um acidente. Esse inventor foi o potiguar Augusto Severo. Augusto Severo, que faleceu em 1902 num acidente com o balão o Pax, era contemporâneo do Santos Dumont, amigo do Santos Dumont, e faleceu em Paris com a explosão do balão dele, o Pax, que deixou o Santos Dumont bastante abalado na época. O primeiro voo do mais pesado que o ar ocorreu embora os americanos digam que não, o primeiro voo de um mais pesado que o ar, de um avião, foi realizado por Alberto Santos Dumont em 23 de outubro de 1906, em Paris. 6. A aeronave tripulada por Santos Dumont, considerada o primeiro avião. Qual era o nome do primeiro avião? O avião que o Santos Dumont inventou? Era o 14 bis. O Demoiselle, que aparece ali, é a segunda fase. É um avião mais leve, menor, mais fácil de manobrar, né, mais fácil de transportar, para uma pessoa só também, o 14 bis também era para uma pessoa só, mas o 14 bis é o pioneiro, o Demoiselle é a série que vem depois. 7. Embora tenha realizado alguns voos documentados em 1903, o invento dos irmãos Wright não foi considerado como a invenção do avião. Por quê? Bom, eu explico isso na aula, né? A máquina dos irmãos Wright era melhor que a máquina do Santos Dumont, sem dúvida alguma. Era mais manobrável, tinha mais tecnologia embarcada no sentido do que era possível para aquela época, voava por mais tempo, ficava mais tempo no ar, só tinha um problema. O motor, e eles nem começaram com motor, eles começaram sem motor e era um planador. E aí eles colocaram um motor nesse planador, virou um motoplanador, que não decolava sozinho. O motor não tinha força para fazer o flyer decolar sozinho. Então, o flyer para voar tinha que ser alçado, tinha que ser lançado, e eles tinham inclusive um sistema de catapulta para fazer isso. E é justamente por isso que o flyer não é considerado o primeiro avião. Ele precisava ser catapultado. E como eu brinco na aula, devidamente catapultado, até elefante voa, né? Bom, questão número 8. Leonardo da Vinci deixou alguns esboços de máquinas de voar. Dentre elas, havia uma com o formato de um grande par de asas e uma cauda, movido por força humana. Esse esboço é chamado de... Qual é o nome desse tipo de aparelho? E esse tipo de aparelho depois foi bastante voado pelo alemão Otto Lilienthal. E ele ajudou muito no desenvolvimento do avião, tá? É um planador com as asas, às vezes uma, às vezes duas. No caso do Da Vinci, um par de asas e havia uma cauda também,
Só que a força motriz vinha de um homem. O homem vestia aquilo e corria com aquilo e se lançava ao ar, né? O nome desse tipo de invento é o ornitóptero. Ornitóptero, ok? Fique atento aí. 9. Bartolomeu de Gusmão apresentou a sua máquina de andar pelo ar à corte do rei Dom João V em... Qual foi o ano em que o Bartolomeu de Gusmão apresentou o invento dele, o balão? Foi em 1709, em Lisboa. 10. Conde alemão que, após deixar o exército, dedica-se à fabricação industrial de dirigíveis. Seu legado é tão importante que o seu nome passou a designar este tipo de aeronave. Veja só, o cara é tão importante que o nome dele virou sinônimo da aeronave que ele não criou, mas que ele produziu em escala industrial, né? É claro que eu estou falando dos Zeppelins e o conde é o von Zeppelin. Terminamos assim, meus amigos, as questões da primeira aula de saque. Vejo você nas próximas questões.